B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Tudo beleza? Aí, boa. Bom, primeiro preciso agradecer a presença de todos aqui nesse evento super legal. A gente está desde ontem aqui fazendo um monte de conversa interessante no estande da B3 e lá na Arena Trader. Então, sejam bem-vindos. Eu queria agradecer a presença do Renato Breia e da Marília Fontes aqui. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. É super legal bater um papo com quem entende de mercado financeiro, com quem fala de investimentos. Já faço uma introdução com o Jabá aqui embutido. Eu e a Marília, a gente gravou uma Masterclass lá para a B3 faz um tempinho já, e ela continua valendo muito, né, Marília? Muito atual. A Masterclass sobre renda fixa, né, a renda fixa além do... Como é? Renda fixa não é fixa. Não é fixa, é o nome da Masterclass. Entrem lá no Hub de Educação Financeira da B3, edu.b3.com.br. No ano passado a gente fez um papo aqui, a Marília acho que devia estar em outro evento na hora, mas eu trouxe o Breia e o Bruce para bater um papo sobre investimentos. A gente falou bastante sobre mercado acionário, na época a gente estava falando de eleição, né? Estava falando sobre crise internacional e a Ucrânia tinha acabado de eclodir, né? Guerra na Ucrânia e tal. Era a preocupação do mercado no ano passado nessa mesma época, mais ou menos. E aí o que eu queria era meio que olhar para trás, assim, pedir uma visão de vocês. O que vocês viram desses desdobramentos, né? Acho que a gente teve de conclusão de eleição brasileira, guerra que não acabou, mas que mudou de cara e mudou de impacto para o mercado internacional. Um wrap-up aí desse último ano, para a gente olhar para trás um pouquinho, por favor. Marília, começa, por favor. Bom, a gente teve, no começo desse ano, né, vários acontecimentos, como você falou, que o mercado antecipava um tipo de movimento e um tipo de cenário, e a gente foi completamente surpreendido para o outro lado. Então, por exemplo, eleições. A gente achou que, pós-eleições, o governo começou a falar muita coisa contra o Banco Central, pressionando o Banco Central, contra o teto de gastos, e o mercado começou a ficar muito estressado, levando as taxas de juros lá para 14%, né? Um pré-fixado, um IPCA+, para valores muito altos. E a partir de março, o que a gente viu, na verdade, foi o oposto. Foi um governo preocupado com a situação fiscal, tirou o teto de gastos, mas fez o arcabouço fiscal com o teto de gastos máximo de 2,5%, enquanto no governo Lula passado a média de gastos foi de 6% acima da inflação. Então, um cenário bem mais positivo. A mudança da meta de inflação não aconteceu, também adicionando credibilidade para o cenário. E hoje eu vi o Galípolo ali falando, né, na plenária, também com um discurso bem pró-mercado, entendendo que a prioridade é o fiscal. Então, um discurso muito bom do ponto de vista de expectativas. Então, aquele cenário ruim, a la Dilma, não aconteceu, né? O que foi muito positivo para os juros no país. No lado externo, a gente tinha um cenário de aumento de inflação muito grande e de uma possível recessão nos Estados Unidos, que poderia contaminar a economia do mundo todo, que também não aconteceu, né? No começo era hard landing, né, Breia? Depois virou soft landing, depois virou no landing. Então, agora a gente está tentando entender, será que a gente vai conseguir controlar a inflação sem precisar de recessão? Seria a primeira vez na história, né? Então, é nesse cenário que a gente se encontra. Até quanto que a gente precisa ir de taxa de juros para controlar a inflação? A inflação atual já está controlada? Ou será que realmente voltam os livros textos e a gente tem que aumentar um pouco mais a taxa de juros, causar uma recessão na economia americana para depois se recuperar? Então, eu acho que esse ano está muito difícil, né? Quando a gente olha para os fundos, está muito difícil de fazer gestão, porque tem uma série de coisas que eram para acontecer, que o mercado esperava, mas que não aconteceram. Não, tá realmente... primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado a B3 pelo convite.
realmente está muito difícil, né, de fazer um prognóstico para frente. Acho que a gente tem que olhar quase que diariamente o que está acontecendo aqui e lá fora. Acho que a maior dificuldade hoje é que, assim, se você for olhar no passado, quando você vai discutir uma recessão global, o Brasil, assim, ia na mesma direção. Na recessão global no Brasil, assim, arrebentava. E até por conta de ter feito o movimento de aumento de taxa de juros um pouco antes do resto do mundo, o Brasil está numa posição um pouco mais privilegiada. Enquanto todo mundo ainda está falando de aumentar a taxa de juros ou manter a taxa de juros por mais tempo, aqui a gente já está num ciclo de queda, né? Em retrospectiva também, os 2% de taxa de juros foi demais, né? A gente não deveria ter chegado nos 2%, talvez isso nos custou ter um juro muito mais alto durante mais tempo, mas a boa notícia é que o trabalho foi feito antes. Então, esse ano, assim, eu acho que já está meio dado, assim, o que vai... Não tem grandes mudanças relevantes. Eu particularmente, estava achando que quando o governo começasse a mostrar que não ia conseguir atingir o que ele tinha se comprometido do ponto de vista fiscal, de esse ano vamos ter um déficit, o ano que vem é déficit zero. O governo agora já começou a sinalizar, não, ano que vem vai ter algum déficit. Eu achava que isso ia deixar o mercado muito tenso, né? Porque você acabou de colocar um arcabouço como uma grande âncora fiscal, e aí isso nem começou a gente nem começou a ver os resultados desse governo, e o governo já dizendo para o ano que vem que a gente vai ter déficit e não mais vai ter chegar no 0 a 0, como se estivesse desistindo antes, como se estivesse desistindo daquela própria coisa da própria questão que ele botou como âncora. Eu achei que isso já ia estressar o mercado e não tá ditando o tom. Então, a pergunta mais difícil hoje é assim, o que vai ditar o tom no Brasil? A gente tem um governo que o tempo todo flerta com ideias muito ruins, que continua o tempo todo falando de ajuste fiscal pela receita. Vamos aumentar receita aqui e ali, vamos tributar os super ricos, né? Eles até gostam de falar como super ricos, né? Vamos aumentar a tributação de fundos, vamos aumentar a tributação de offshore, vamos aumentar a tributação de alguns setores, e nada de ajuste fiscal. E aí, numa semana que você vai ver todas essas notícias, você vê um Arthur Lira falando assim, a gente não vai poder passar dessa discussão toda sem falar de algum ajuste. Assim, tá muito realmente difícil saber como que vai se dar essa força daqui para frente. A boa notícia é que, assim, eu acho que o Arthur Lira, com todas as suas questões, aí, vamos dizer, críticas que eu tenho em relação a como tem sido conduzido várias coisas, ele tem feito uma força contrária às ideias, pelo menos às ideias muito ruins do governo, né? Então, assim, acho que a grande pergunta, assim, ano que vem, como é que vai ser? Podemos ter um ano que vem talvez um vento a favor do Brasil, que tá? Eu não estou otimista com o Brasil, principalmente porque eu acho que todo dia vai ter uma notícia ruim, mas vamos imaginar o seguinte, o ano que vem, de fato, o mundo entra numa pequena recessão. Isso abre mais espaço para o Banco Central cair mais juro no Brasil. E assim, a Marília fala muito isso, né? O que dita, de fato, assim, quase que tudo aqui no Brasil é o juro mais baixo, porque a gente tem um juro estruturalmente muito mais alto. Então, a curva precifica a gente ter juro no final do ano que vem de 10, isso já está mais ou menos no preço, mas imagina que você tem uma recessão, e aí você poderia trazer um juro um pouco mais para baixo, né? A gente teve um painel com o Parreiras, ele falou, pensando que o Galípolo assume em janeiro de 2025, ele tinha que acender uma vela todo santo dia para ter uma recessão ano que vem, porque ele vai assumir o mandato do Banco Central com a possibilidade de ainda cortar juros no mandato dele, né? Então, acho que é um pouco essa a nossa cabeça também. Eu aproveito para fazer propaganda da newsletter de vocês, que eu li hoje, saiu a newsletter semanal. Tem uma diária. É diária? Então, nem sei. Eu sei que eu estou no mailing. E eu recebi uma hoje falando sobre um pouco disso que você falou agora, sobre o mercado acionário responder muito aos juros futuros, né? E que é o que vocês estavam falando há pouco. Mas a pergunta que eu tinha deixado para você, né, já que você está com a palavra, era falar sobre setores, né? Um pouco de quem é que se beneficia mais dessa política econômica de juros, né, que teoricamente podem ser mais cortados agora para frente, e se o cenário internacional determina muito ou pouco essa previsão, esses setores benéficos, né, o que tendem a se beneficiar no médio e longo. Tá. Assim, até para o Brasil ter esse problema de nunca crescer, se você comprar um ativo na bolsa achando que o PIB vai crescer, ou seja, se o PIB cresce 2 e você compra um ativo que na média cresce 2 vezes o PIB, você estaria comprando
o Brasil crescendo, né? A gente sempre odiou fazer isso, porque o Brasil não cresce há 20 anos. Você tem que olhar muito negócio a negócio, setor a setor. A gente tem algumas preferências, principalmente empresas que não dependem do crescimento do Brasil, e empresas também são exportadoras. Então, a gente tem uma alocação relevante lá em empresas que são as Junior Oils, né? Tem a Petrobras, que é a principal empresa que vende petróleo no Brasil, e tem as Junior Oils, que é PetroRio, Recôncavo, 3R. Então, essa é uma alocação que a gente tem relevante. A gente não olha muito setor a setor, a gente olha muito mais a negócio. E a questão que você falou é fundamental. A gente tem comprado empresas que são long juros, que a gente fala. Ou seja, se os juros continuar caindo, essas empresas têm uma alavancagem muito grande. Elas, em geral, são mais endividadas, estão em setores que não só a despesa financeira... o negócio não só se beneficia de uma... Tá ruim? Alô? O negócio não só se beneficia de um juro mais baixo, porque reduz a despesa financeira que essa empresa tem, mas também o setor depende um pouco de juros mais baixos. Ou seja, o consumidor, na ponta final, também se beneficia de juros mais baixos. Então, a gente não tem setores assim, vou falar o setor do varejo. Por exemplo, o setor do varejo a gente acha péssimo, o juro caindo é bom para o varejo? Mas a gente não gosta, mesmo com o juro caindo. Tá? Bancos, a gente tem preferido bancos digitais, então, por exemplo, BTG, Banco Inter, por exemplo. Né? Então, é muito negócio a negócio, os bancos grandes a gente não gosta. E que mais? Acho que em negócios, a gente gosta de algumas locadoras, algumas empresas que fazem, enfim, são líderes de mercado em setores específicos, mas não é aquela história, estou olhando esse setor, esses 4, 5 setores especialmente. Gente, o Breia toca esse negócio, vocês estão ouvindo bem Tá aqui? muito alto o meu, é isso? Tá todo mundo... Tá bom, o meu? Ouvimos. Tá bom? Tá. Vocês estão vendo ali que o Breia toca a parte de Wealth, né, da Nord, e eu convidei os dois antes deles ganharem um prêmio. Então é por isso que eles estão aproveitando aqui, né? Porque se eles não iam estar no salto alto, não iam vir aqui, mas aceitaram, agora tiveram que vir. A XP entregou um prêmio ontem aqui, que é o XP Wealth Services Awards. Sim. E a Nord recebeu ontem o prêmio de primeiro lugar no ranking da XP de consultorias de investimentos. Então, parabéns aqui aos sócios da Nord. E, os sócios aqui também. Tá lá, tem mais tem gente aqui. Tem um pessoal aqui. Bem-vindos, obrigado. Para Marília aqui, a gente fala bastante, então estou vendo aqui que é o seu pedaço que manda, né? Equities respondendo tudo que você a Marília fala. não só manda na parte de renda fixa, ela também manda na gente. E no meu marido também. Eu também. Eu anotei uma aqui para você, ó, que a gente viu uma janela de oportunidade para juro longo no primeiro TRI, né? Você estava falando da esticada que o juro deu, né? E um fechamento que deu bons retornos para quem, né, operou na pré, operou no IPCA+, e tal, né? Primeiro te perguntar se seus clientes ganharam muito dinheiro com isso, que número Deus que a gente está quiser. falando aí? 30, 40, 50? Não, ainda não. Acho que podemos chegar a isso. Mas o IPCA mais esse ano acho que foi 18%, né? Por aí. O IPCA mais longo, então deu para ganhar bastante. Ainda não foi tudo, acho que tem várias questões ainda fiscais. Se resolvermos as questões fiscais que o Breia falou, resolvermos o déficit, acho que dá para ganhar mais. Mas está indo muito bem. Eu tinha colocado aqui para te perguntar se tem como participar desse mercado aí sem sofrer tanto com as oscilações, né? Porque do mesmo jeito que veio, né? Assim, pode voltar. E qual tem sido as recomendações que você tem feito para os seus clientes? Se é para enfiar o pé muito, né? Que tamanho que é essa posição, dependendo do perfil e tal? O legal é que o título que eu estou gostando agora é o IPCA+. E o IPCA+, ele já tem um colchão de proteção, porque apesar dele ter um pedaço pré-fixado, ele tem também um pedaço indexado à inflação, que é pós-fixado. Então, se você tem um cenário onde a taxa de juro nominal fica estável, mas a inflação abre, o IPCA+ te protege muito bem. Então, ele é excelente para esse tipo de cenário como o que a gente está agora. Que se a gente tiver uma melhora fiscal, o juro real cai e você ganha com a marcação a mercado. E se a gente tiver uma situação fiscal ruim, a inflação abre e o juro real não perde tanto. Então, ele é assimétrico. Quando ele ganha, ele ganha bastante. E quando ele perde, ele não perde muito.
E isso é exatamente o que a gente quer dos nossos investimentos, é a simetria, né? A gente quer perder pouco e ganhar muito. Então, eu acho que o IPCA ainda está muito bom para entrar. Quem ainda não entrou, dá para entrar. Eu prefiro o IPCA mais longo, né? Um pouquinho mais longo. Então, 2035, né? Por aí. Ou CRIs e CRAs mais para o meio da curva, né? 2025 a 29 é o que a gente faz por lá. Porque daí, além de você pegar toda a queda da taxa de juros, você ainda pega um spread de crédito, que atualmente ainda está bem gostoso, né, de pegar, ainda dá para fazer. E se não pagar imposto ainda, melhor ainda. Entendeu? Ainda tem crise e crash que você não paga imposto, então agora está tudo de bom. E spread de crédito, gente, é muito raro abrir, tá? É muito raro você pegar uma curva boa de spread de crédito. E agora a gente tem, porque acabou de acontecer Light Lojas Americanas. Então, você não precisa, hoje no crédito, ir para nomes muito arriscados para ganhar dinheiro. Você consegue ir para créditos seguros, relativamente seguros, estáveis, e dá para ganhar dinheiro, tem taxa boa e isenta de imposto de renda. Então, agora está uma maravilha para montar a carteira de crédito. Está realmente muito bom. E acho que a gente vai ver esses juros fecharem um pouco mais, sim. Se der recessão nos Estados Unidos, então, vai ser uma maravilha para esses tipos de título, né? A taxa... Porque aí o juro não sobe tanto lá. Exato. Entendi. Exatamente. Se o juro não subir lá, a gente pode cair muito mais a nossa Selic aqui. A esse respeito de crédito privado, quem quiser saber mais, a gente vai subir uma masterclass com o gestor de fundo de crédito da Itaú Asset, chama Pedro Boainain. Vai para o ar em breve aí também no edu.b3.com.br. São aulas falando só sobre crédito privado, as oportunidades que a gente tem com esse tipo de investimento e ensinando o beabá mesmo do negócio e as alternativas de investimento. Muito bom. Eu queria falar um pouco mais sobre a Nord Wealth, que vocês têm acompanhado, né, nas redes sociais, vocês falando bastante sobre ela, né, sobre esse serviço. E tem essa coisa de assessorar cliente com objetivo específico, né? Eu vi lá um post super legal no Instagram de vocês, como viver na Europa, né? O cara montando um portfólio para aposentar na Europa ou viver de outro jeito lá, né? Eu queria que vocês dessem, que o Breia contasse um pouco mais sobre isso, né? Falar sobre essa estratégia, porque a gente fala sobre investimento por objetivo, né? Que é o caso desse cara, né? Desse seu cliente, e a busca por maximizar retorno de portfólio independente do objetivo, né? Se tem uma briga aí entre duas escolas até, né? O cara fala, não importa o que você vai fazer, o importante é ficar rico, investir bem e obter o máximo de retorno. E aí tem outra corrente que fala sobre, vamos investir nas caixinhas aqui, né? Sim. Divide o dinheiro e tal. O que a Nord Wealth recomenda? Fala aí. Sim, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que por muito tempo a gente ficou pensando só no investimento por perfil de investidor. Tem o cara conservador, moderado, arrojado. Mas será que essa carteira está conversando com o objetivo de vida dele? Eu posso ser conservador, se eu sou mais novo ou mais velho, se eu tenho uma ideia de que eu quero me aposentar mais cedo ou mais tarde, isso muda muito como que eu vou montar minha carteira ao longo do tempo, né? Eu tenho mais tolerância a risco, mas será que eu tenho capacidade? Então, quando a gente conversa com os nossos clientes, né, a primeira coisa que a gente sempre faz é ouvir ele ali por quase meia hora. Falar assim, o que você faz da vida, qual que é a sua profissão, quanto que você consegue poupar por mês, você tem filho ou não tem, você é casado com comunhão parcial, assim, você quer deixar algo... Uma pergunta importante que você quer acumular o patrimônio e lá na frente você quer deixar alguma coisa para os seus filhos? Tem gente que tem 10, 20, 30 milhões e fala assim, eu não quero deixar nada com meus filhos, eu quero usar tudo. Então, assim, é completamente diferente como você aloca a carteira de um e do outro. Ou não, o cara fala assim, eu quero deixar tudo para os meus filhos e eu estou preocupado com a sucessão. Então, o que a gente tenta fazer lá na Wealth é juntar todos esses mundos. Eu preciso ter uma carteira baseada no perfil dele, ou seja, na tolerância que essa pessoa tem de risco. Quando vier uma crise, quanto que ele aguenta ver no mês aquela carteira cair, né? Acho que isso é uma parte importante, tolerância a risco, capacidade de tomar risco. Mas, principalmente, montar uma carteira que conversa com o que você falou, que é o objetivo de vida. Né? Onde você quer chegar? Com quanto tempo você quer parar de trabalhar? Eu tive uma cliente agora recente, né? Ela tem 4 milhões de reais, ela é funcionária pública. E ela falou assim, eu estou montando uma carteira de investimentos para ter uma renda exatamente igual ao que eu ganho hoje. Ela ganha 30 mil reais por mês. O que ela fez? Ela comprou ações e fundos imobiliários só. Então, ela tem 4 milhões de reais só em ações e fundos imobiliários. Eu falei assim... Você ficou focado só na renda, mas
Você sabe que a tua carteira pode cair 30% num ano tranquilamente. Você teria estômago para isso? Ela falou, com certeza não. Você entende como as pessoas às vezes se focam só numa coisa e esquecem do todo, da preservação do patrimônio. E ela botou uma coisa na cabeça que é muito importante para ela. Ela falou assim, eu vou obrigatoriamente parar de trabalhar daqui a 10 anos, porque eu não aguento mais meu trabalho. Então você percebe como as pessoas precisam ter carteiras de investimento que conversam com o perfil, mas também com o objetivo. Aí eu falei, olha, você pode atingir esse teu objetivo, o mesmo objetivo, que é ter 30 mil reais de renda daqui a 10 anos, sem tomar todo esse risco que você está tendo. Porque ela tinha assim, 40% em ações, 40% em fundos imobiliários e só um pouquinho em renda fixa. Eu falei, olha, dá para você chegar lá tendo uma carteira muito mais conservadora. Então esse é um pouco do nosso trabalho, né? Fazer gestão de patrimônio não é só vender o produto da moda, montar a carteira por caixinhas baseado em perfil. É realmente entender o que a pessoa quer e entregar uma solução de planejamento financeiro, olhando o perfil, mas também o objetivo de vida, né? Excelente. Eu vi a Marília cobrindo no começo do ano o lançamento do Renda Mais, né? A gente nem falou sobre isso, mas eu vi que ela falou sobre isso nas redes lá. O Tesouro Renda Mais, para quem não sabe, é um investimento com foco em aposentadoria. Você forma a reserva ao longo da vida produtiva e quando você põe uma data marcada lá, a partir daquele determinado ano, você vai começar a receber 240 parcelas mensais, que são 20 anos de renda, para viver, né, com esse dinheiro acumulado. Eu lembrei agora quando você falou da sua cliente aí, a funcionária pública. E esses títulos são muito bons para você fazer essa carteira previdenciária. Você tem muito menos risco, né? Exatamente. Mas eu queria que você contasse um pouco das suas impressões. Você viu o sucesso que foi o produto, né? Quer dizer, já virou sucesso de público, né? Antes era só de crítica, você era crítica e criticou bem. Então, e era lá em janeiro. Agora já passamos aí 8, 9 meses. Conta um pouco aí o que você viu. Não, eu adorei essa iniciativa do Tesouro Direto. Assim, ele realmente está preocupado em facilitar a vida das pessoas, porque investimento ainda é uma coisa muito complicada. Para quem não trabalha com investimentos é muito complicado. E essa história de você investir num dia e receber tudo no outro, você pensa assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu ainda tenho que pensar em renda, né? Eu quero pensar em renda. O que eu vou fazer recebendo essa bolada toda? E ele falou assim, não, tá bom. Então, ao invés de você receber uma vez só, você vai receber ao longo de 20 anos, todos os meses. Olha que maravilha, ele resolveu um problemão nosso, né? E o grande benefício de você investir via títulos do Tesouro é que você só paga imposto de renda no vencimento do título, no caso, na data de conversão, e você vai pagando todos os fluxos. Então, é como se você tivesse um fundo de renda fixa fechado, onde você não pagasse o Come Cotas, que não existe, né? Não existe, ainda mais agora com a mudança da tributação do governo, não vai mais ter fundo fechado. Então, se você quer ter uma carteira de renda fixa e não pagar imposto, tem que ser o título do Tesouro Direto, ou tem que ser uma LCI, uma LCA, um CRI e um CRA, ou uma debênture de infraestrutura, mas aí você já está falando de outro risco, não é risco governo, né? Então, eu achei maravilhoso esse produto, porque apesar de você, no final, pagar imposto de renda de 15%, obrigada. Apesar de, no final, você pagar o imposto de renda de 15%, durante todo esse período, que pode ser 20, 30, 40 anos, você não vai pagar uma taxa de imposto de renda. E todo aquele imposto que você pagaria num fundo com Come Cotas, rende juros sobre juros sobre juros para você, o que no final dá uma bolada. Então isso faz toda a diferença, eu achei incrível esse produto. O Educa Mais também achei maravilhoso. Poxa, eu estou pensando em fazer para os meus filhos, né? Que eu já fiz para eles a Previdência lá da Nord. Mas eu acho um ótimo produto, acho que facilita, é fácil de explicar, achei tudo de bom. É um complemento ao Renda Mais, que ela trouxe a história do imposto de renda, né, que é pago só lá na frente com a menor taxa. É a história da custódia também, né, que a gente não paga zero, né? O cara que carrega até o final não paga nem o 0,10 aí que a gente tem do Tesouro tradicional, né? Eu queria abrir para perguntas. Uma coisa que eu ia, assim, eu ficaria batendo papo a tarde inteira aqui, especialmente que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, que você estava falando sobre os investidores endinheirados e como investem os investidores de maior volume, né? Vocês têm muito cliente com grana e a gente ficaria aqui batendo papo sabendo, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão, chama, a gente tem mais microfone espalhado por aí.
Conta mais esse tipo de coisa. Que tipo de dúvida que chega e que você resolve? Quais são as recomendações que vocês fazem? Legal. A gente começou a Nord atendendo clientes acima de R$1 milhão. Até por uma demanda dos nossos próprios clientes, o pessoal falou, pô, ainda não tem 1 milhão, será que vocês não conseguem atender um valor menor? E aí a gente ficou um tempão investindo lá em equipe, então a gente montou uma célula dentro da Nord, que tem 6 pessoas agora, e a gente passou a atender clientes acima de R$300 mil, tá? Muda muito o cara que tem de 300 a 1 milhão? Às vezes sim, depende do momento de vida. Geralmente, né, o cara que tem 5, 10, ele já é empresário, ele já comprou a própria casa, ele tem um fluxo positivo. A pessoa que está com às vezes 300, 1 milhão, ele está montando ainda a sua carteira, né, construindo a sua carteira. Naturalmente ali é um perfil onde a gente está preocupado primeiro em fazer uma reserva, né, ter um tesouro Selic Cinza e tal. Como eu disse, você tem que fazer as caixinhas da pessoa ao longo do tempo. Então, o trabalho é muito realmente entender o momento de vida da pessoa, o perfil dela. Os clientes endinheirados que a gente está falando aqui, geralmente são pessoas um pouco já mais velhas e tal. O foco, às vezes, nem é tanto mais ganho de capital, é mais preservação, ou até mesmo já é na geração de renda. Então, o nosso trabalho lá justamente é tentar entender quem é o indivíduo, o que ele busca, e fazer uma carteira bastante adequada. Mas eu diria que, assim, o que difere o cliente muito endinheirado do cliente que está começando é justamente isso, né? Às vezes o cara que tem muito dinheiro, tem muito fluxo, ele tem uma capacidade de tomar muito mais risco, investir em ativos muito mais sofisticados. A pessoa que está no começo de vida, a gente está muito mais preocupado em construir ali um patrimônio que vai dar uma segurança. E depois ir, obviamente, diversificando a carteira, enfim. Essa é um pouco a nossa ideia lá. E hoje a gente está... Você falou, né, ganhou o prêmio aqui de uma consultoria número 1 do ranking da XP. A gente está com 3 bilhões lá de reais. Até o final do ano a gente chega nos 4 bi. Então é uma responsabilidade muito grande. Como a gente tem 20 analistas na Nord Research que todo dia lá analisam todas as classes, eu só aloco para os meus clientes o que a Marília me diz que são os melhores ativos. E assim, o que a gente tem feito muito agora lá são os indexados à inflação, justamente aproveitando de todo esse call dela. Então, assim, os meninos estão todos aqui que trabalham comigo. A gente tem feito muito essa alocação nesses ativos que ela falou, tanto os indexados à inflação e CRI, CRA, debêntures, hoje, tanto para o cara que está começando de 300 mil, tanto para o cliente de 10, 20, 30 milhões, isso faz parte de todas as carteiras. Essa é uma coisa que é comum em todos, porque é uma visão macro da casa, então isso vai sempre acontecer. Muito legal. Eu queria fazer um paralelo aqui, porque o pessoal vai atrás da carteira do cliente private, né? Como é que é o cliente private invest que eu quero investir igual, né? Com os meus duzentinhos aqui, né? Não pode ser igual. É muito complicado isso, é um paralelo. Outro dia meu filho de 14 anos veio me contar isso, ele falou assim, pai, o pessoal estava falando que o Bill Gates lê 5 livros por semana e que eles querem ficar rico igual o Bill Gates, porque então vou ler também 5 livros. E eu contei para eles que quando o Bill Gates tinha 17 anos, ele estava trabalhando sem ler livro nenhum numa garagem, não sei em que lugar lá. Então, assim, é um momento de vida, né, gente? Assim, agora ele pode, né, ler 5 livros por semana. E o cliente do private pode tomar risco, né? Sim. E, sei lá, um cara que está começando, tem 300 mil, não está na hora de tomar todo esse risco, está construindo a vida, o patrimônio, a caixinha e assim vai. Mas o Brasil tem uma beleza, né, que a gente tem juro muito alto, então acelera muito essa história toda. Você tem um negócio no Brasil que não existe em lugar nenhum no mundo. Você tem um pós-fixado que não tem volatilidade, que rende quase 1% ao mês, que é risco do governo e tem liquidez diária. Assim, não existe isso. Então, já começa com uma vantagem muito grande, mas tem que tomar muito risco. E aí depois, óbvio, ele vai começar a investir nos pré-fixados. Hoje a gente não está fazendo nada de pré-fixado, mas um pouquinho indexado em inflação curta. E assim ele vai amadurecendo, né? Pessoal, se vocês não tiverem perguntas, eu vou fazendo aqui. Alguém? Não? Alguém tem pergunta aí? Não fiquem tímidos. Tem uma coisa legal também dos super ricos, né? Que é uma coisa que eles fazem bastante também lá, que é os super ricos, geralmente, eles querem diversificar o patrimônio de uma forma geográfica, que é uma coisa que quem está começando ainda não tem essa preocupação, né, Breia? Então, a gente passou muito tempo, o Breia e o pessoal, toda a equipe lá do Elf passou muito tempo criando essas parcerias
fora do Brasil para poder fazer gestão do patrimônio dos super ricos fora. Hoje em dia, você tem várias empresas, tipo a Avenue, o Banco Inter também dá para investir lá fora, a XP vai lançar agora, XP e BTG a gente já usa. BTG. Então, que você consegue investir lá fora e ter acesso a produtos que um americano comum tem, né? Podendo diversificar. E na Bolsa Americana você tem vários tipos de produto, ETF e tal, isso aqui também é uma coisa bem legal. Então, é uma coisa que eles fazem bastante também, né? Diversificar a geografia para conseguir, às vezes a pessoa tem muita relação com lá fora, quer morar lá fora, quer morar em Portugal, quer morar num paraíso fiscal, alguma coisa assim. E aí também tem que diversificar geograficamente os investimentos. Legal. A Nord também utiliza os instrumentos negociados na B3 de diversificação internacional? Sim, a gente acaba usando bastante o IVVB11, né, para os clientes que têm carteiras menores, né, até pela facilidade, enfim, é muito barato. A gente acaba investindo muito via os ETFs aqui no Brasil, que ajudam bastante a fazer essa alocação e diversificação internacional. Porque realmente, apesar de toda a evolução do mercado lá fora para o investidor pessoa física, hoje você consegue abrir conta com $100 lá fora, alguns produtos você só vai conseguir com $10 mil, $50 mil. Então, realmente, o que o mercado brasileiro hoje proporciona, através principalmente dos ETFs, facilita muito o que a gente faz aqui no Brasil. Não só para investimento lá fora, mas também em alguns ETFs, por exemplo, que investem em renda fixa, facilita muito a vida da gente ali, que é alocador, a diversificação que a B3 fez aí nesses últimos anos de oferecer alternativas de investimento com ticket muito baixo e bem barata, né? É fácil de... Chefe de treasury, né? Exato. Excelente. Pessoal, tem uma pergunta ali, ó. Vamos lá, eu vou passar o microfone. Por favor. A Marília comentou que gosta de títulos de crédito privado IPCA+, de duração mais curta, né? Eu queria saber, não sei se tu, Breia, tens essa mesma visão do que ela, ou se é algo diferente, porque eu vejo que os títulos públicos já fecharam a curva, bem mais, os mais longos, assim. Então, hoje o cenário está mais interessante na parte de crédito privado para títulos mais longos. Vocês preferem os mais curtos, não sei se tu tens essa mesma visão, por conta de mitigação de risco, ou usam os mais longos também, dependendo do perfil? Como que vocês veem isso? Não, na verdade, eu prefiro os mais longos. Assim, ela falou tesouro até 35, né? Quando a gente faz de crédito lá, a gente tem feito de 27 a 31. A gente não chega a 35, é mais raro, tá? Então, de 27 a 31 a gente faz lá nos high grades, que a gente fala, que são esses títulos de empresas muito seguras. Como a Marília falou, o que aconteceu? Você falou bem, a curva fechou, mas o spread de crédito não fechou tanto, ele continua gordo, por uma questão de disfunção do mercado. Você teve os eventos de Americanas, depois Light, mas depois você teve um evento de secou o mercado de crédito, os fundos de crédito privado tomando muito resgate, tiveram vários casos de fundos de crédito que tiveram que fechar. Então, esse spread de crédito ainda continua gordo, com a vantagem de ele está gordo e você não pagar imposto. Então, se você... Essa palavra no mercado financeiro é péssima. Se você grossapar, né, se você considerar o quanto que você leva em relação ao que você levaria num título, ainda vale a pena. Estou respondendo bem, de forma bastante objetiva. De 28 a 31 a gente tem feito um vencimento que a gente sente bem seguro, tá? E só nos créditos que ela indica lá, que a gente não faz nada, que a Marília não aprove. Aí deles. Aí deles. Não, mas às vezes chega cliente com carteira de crédito com os títulos que a gente não gosta, e aí os meninos cotam para sair, porque é melhor, né? Melhor não arriscar. É o nosso patrimônio, né? E, Marília, tu acha que vale mais a pena... Eu sou assessora, tá? É por isso que eu tô fazendo as perguntas. Tu costuma, quando chega esse tipo de cliente, tu acha que faz sentido absorver o prejuízo antes, pegar um título melhor? Como é que tu faz essa gestão? Algumas vezes vai fazer sentido, sim. Por exemplo, se você soubesse um pouquinho antes da Light, né, que ia acontecer, é melhor você, às vezes, pegar 15%, 20% de prejuízo e trocar por alguma coisa que você vai conseguir melhorar depois, do que você não tomar prejuízo nenhum, mas ficar 5 anos para receber numa recuperação judicial. Então, tem uns que a gente acha que vale a pena, mas quando eu olho se eu vou comprar ou não, eu sou muito mais criteriosa do que quando eu olho se é para sair ou não. Para sair, você tem que ter uma convicção um pouco maior que aquilo é ruim mesmo.
porque você vai pagar um spread na saída, né? Você vai deixar dinheiro na mesa. A gente está tendo esse problema porque, como a gente acaba recebendo muita carteira herdada de clientes que tinham dinheiro em outros lugares e tal, a gente cota geralmente os títulos que a gente quer sair, a gente faz muito essa conta. Por exemplo, o que está acontecendo agora, tem um emissor que a gente acha que vai dar M, né? Desculpa, vai dar. E a gente cotou e assim, tá dando uns 20%, quanto dá? 20%? 20%. Então, assim, tem cliente que está acima do FGC, a gente herdou isso, o que está acima do FGC a gente vai pensar em talvez sair, porque, assim, a gente acha que vai pro buraco. Então, é sempre é difícil. Quando entra já ruim, a gente já sabe que é ruim, o pênalti geralmente é uns 20% do valor. Então, depende do tamanho da carteira do cliente e tal, mas, assim, é difícil essa decisão, tá? A primeira coisa que a gente fala para o cliente, fala assim, ó, você tem um negócio na tua carteira que é uma bomba relógio e que a gente não sabe quando que vai acontecer. Então, assim, a gente vai ficar olhando se o mercado melhora, se der para sair, a gente sai. Mas, às vezes, é melhor, como a Maria falou, agasalhar uma trolha de 15% do que você perder tudo. Essa correção de carteira que você está falando é super importante, né? Eu trabalhei com cliente também de investimento grande, assim, de private, e o que a gente tinha como alternativa era fazer, assim, quando tinha fluxo, né? Então o cara é um investidor frequente, né? Assim, e a carteira está desalinhada, está desenquadrada com o perfil, ou alguma coisa que não, que a gente precisa corrigir, o fluxo corrige, né? Quer dizer, porque conforme vai entrando dinheiro novo, você consegue fazer isso, você recomenda ou prefere resgatar mesmo, às vezes tomar a trolha e corrigir mais rápido. Nesse caso eu entendo que vai dar merda, eu entendi, né? Não dá para corrigir, tem que sair logo. Assim, a pessoa que mais ganha dinheiro, eu faço isso há 18 anos, né? As pessoas que mais ganham dinheiro, acumulando dinheiro, não são os caras que dão as porradas, acertando as grandes porradas. É o cara que é o poupador compulsivo. Eu sou um poupador compulsivo. Então, assim, isso me deixa... É muito mais fácil gerir minha carteira sendo poupador compulsivo, porque eu não preciso comprar e vender. Eu só vou aportando no que está melhor. Então, assim, facilita muito, até psicologicamente. Então, você falou assim, vamos corrigir com fluxo, mas nem todo mundo tem um baita fluxo para ir alocando. Ou, à medida que a carteira do cara também vai crescendo muito, o fluxo dele começa a representar menos, né, daquela carteira. Você não consegue fazer grandes correções. Mas eu me arrisco a dizer que, assim, os melhores clientes, aqueles que ganham mais dinheiro ao longo do tempo, são os caras que se preocupam sempre em poupar, né? E aí fica muito mais fácil de você mexer a carteira, com razão. O cliente que está assim, eu não consigo poupar mais nada, eu só vou viver a rentabilidade, é sempre uma discussão difícil para tomar qualquer decisão. Às vezes a gente está super correto com o cenário, a gente fala assim, olha, a gente precisa reduzir um pouco a sua bolsa. Mas eu vou vender bolsa agora? A gente precisa aumentar a tua renda fixa e inflação. Mas se eu tiver que aumentar a renda fixa e inflação, eu vou ter que assumir um prejuízo na minha alocação em bolsa americana. Então, assim, é sempre uma discussão muito difícil, né? Por isso que a gente fala que, assim, assim, o trabalho a gente vê depois ao longo do tempo. Essas mudanças que a gente faz pontuais, né? A gente estava fazendo uma conta, esse ano, só em 7 meses, a gente ganhou mais de 1,5% para as carteiras dos clientes, só fazendo essas mudanças de uma classe para outra. E quando o cara está muito travado, ele não poupa, ele geralmente fica um pouco mais, né, reticente de falar assim, eu não quero mudar, eu não quero fazer essa mudança. Então, assim, é um trabalho quase de psicólogo, de convencer o cara, né? Mas acontece. Acho que tem uma pergunta ali, ó. Por favor. Cadê? Fugiu. Tá com o microfone na mão aqui. Não, ele não. Eu acho que ele é da produção. Tá bom, Confundiu. Eu achei que ele tinha pego o microfone. A gente está chegando no final e eu queria aproveitar... tem uma pergunta aqui? Vai lá. Tem a pergunta. O meu não é uma pergunta, hein, Leandro? Vamos lá. Seguinte, nem preparamos essa. Primeiro, parabéns, Marília e Breia, pelo prêmio como primeiro. Depois, obrigado por participar com a gente aqui no painel. Sempre um prazer. E agora... A gente quer ser convidado todo ano. Já tá, né, Leandro? Já sempre estarão. Agora vem a pergunta, feedback público. O que mais que a B3 precisa fazer para a gente ter mais investidores? O que vocês acham que a gente podia fazer mais e mais ainda para ajudar vocês, ajudar a atividade de vocês e ter mais e mais clientes?
Essa eu vou adorar falar. Obrigado, pessoal, por participar do nosso painel. O que eu mais gostaria, que eu gostaria muito mesmo, é que a gente pudesse ficar vendido em pré-fixado. Porque a pessoa física no Brasil, ela não tem como se proteger de um ciclo de alta. Porque quando a inflação sobe, não adianta você comprar o IPCA+, né? Porque o juro vai subir e você vai ter marcação a mercado negativa. Lá nos Estados Unidos, você pode ficar tomado no juro americano, através de ETFs e tal. Aqui no Brasil, não tem como você ficar tomado em juro Brasil. E eu acho que se a gente conseguir, assim, você vai para o mercado de DI e aí é meio milhão. Né? Então, assim, o pequeno investidor... Tá pedindo um mini de DI, é isso? Por que eu fui perguntar? Por que eu fui perguntar? Nunca te pedi nada. Ajuste diário. Não, tinha que ser um ETF, né? Tinha que ser um ETF. ETF invertido, né? Que eu acho que não pode ainda, mas... Por favorzinho. Bom, quem pergunta agora leva a lição de casa. Nunca te pedi nada. Leva a lição Nunca te pedi nada, por favor. Tá bom, fechado, ótimo. O Paiva vai falar com o regulador agora, vai pedir o ETF invertido. Perguntas finais. Antes eu preciso dar um recado paroquial aqui, que é esse negócio aqui, ó. Vocês precisam responder a pesquisa para me ajudar, porque senão eu não consigo trazer o pessoal no ano que vem de novo. E queria considerações finais de vocês. O que vocês acham que a gente não falou aqui, vocês dois, Breia e Marília, que a gente deveria contar para o pessoal? Antes de ir embora, eu tinha uma pergunta para falar sobre 2024. Vocês já começaram a conversa falando assim, tá difícil de fazer previsão. Já entendi. Mas o que dá para prever e o que a gente vê para frente e as considerações finais que eu não tenha perguntado ainda? Olha, eu acho uma coisa assim, que está me deixando muito animada é que a Bolsa Brasileira está muito barata, né? Assim, historicamente, para padrões históricos e inclusive comparada a várias outras bolsas de emergentes. Então, eu acho que agora, se a gente está falando que o cenário é positivo, ou pelo menos não é negativo, eu acho que a gente está diante de uma excelente oportunidade de comprar boas empresas no Brasil. Inclusive, quando a gente olha para a Bolsa lá fora, está muito cara, né? Ainda mais para o ciclo deles, que é um ciclo de alta de juro, que talvez você tenha uma recessão. E quando a gente olha para o Brasil, é exatamente o oposto. A gente está num ciclo de queda de juro, com talvez uma melhora da atividade e valuations muito comprimidos. Então, assim, eu estou super otimista com Bolsa Brasil, acho que é um excelente ponto de entrada, acho que é um excelente investimento do ponto de vista de assimetria e risco de retorno. E acho que deveria ter aí na carteira, claro, na proporção que cada um aguenta, mas acho que deveria ter na carteira de todo mundo, sim. Fala aí, Breia. Eu só contrabalançaria. Eu gosto de Bolsa Brasil, eu estou alinhado com a Marília. Eu acho que se acontecer aquele cenário que a gente falou, que é o ano que vem, o Brasil não está tão ruim e a gente entrar numa pequena recessão, lá, um soft landing lá fora, isso pode abrir espaço para uma discussão de queda de juros no Brasil, e isso é determinante para a gente ter um novo ciclo de alta na Bolsa. A gente tem que lembrar que muito dinheiro saiu da Bolsa e foi para uma renda fixa que ainda está travada aí em 12 meses, 8 meses, 24 meses. Assim, foi um caminhão de dinheiro que saiu da Bolsa e foi para esses títulos um pouco longos, né? CDB, LCA, LCI, enfim. Então, acho que o primeiro movimento foi o valuation muito barato, subiu um pouco. E o segundo movimento vai ser quando as pessoas perceberem que elas não vão ganhar dinheiro na renda fixa pós-fixada. Elas vão ter que fazer uma rotação de portfólio e você está vendo todo mundo se movimentar nesse sentido. Agora, eu estou mais ou menos preocupado do que vai acontecer com o câmbio se o nosso juro for para 8, 9, a gente ainda tiver um juro lá fora da ordem de 4, 5, né? Para onde que pode ir se o diferencial de juro diminui muito, se a gente não pode ter uma disruptura no câmbio de depois. Então, a gente já tem olhado lá na Wealth como fazer investimentos lá fora para aproveitar, né, e se proteger num cenário, vamos dizer assim, que não seja tão favorável a esse cenário que eu construí. Tá? Então, o câmbio hoje está muito baixo, pode ser que caia mais, 4,50, acho que não, mas assim, nesse nível eu sou comprador, eu sou investidor lá fora, em bolsa não. Em bolsa não, porque a bolsa lá já está no valuation, mas a gente já começa a olhar para bonds lá fora, que pagam 6, 7% em dólar. Assim, acho que é um negócio que começa a me interessar mais. Assim. Então, a gente está olhando isso com mais carinho agora. Acho que última pergunta, por favor. Aqui, ó. E sobre esses bonds lá fora, né? Porque tu entra na plataforma, vou falar da plataforma da XP, né? Sou funcionária da XP, tem que falar da minha casa, né?
esses bonds normalmente que pagam 6, 7, eles são de empresas brasileiras, né? Os bonds de emissões americanas, eles pagam na faixa de 4, parecido com uma treasury, né? Então, a pergunta, vocês alocam em empresas brasileiras lá fora ou vocês tomam o risco lá de fora? Assim, como não tem aquele spread de crédito que a gente está falando, a gente discute muito comprar treasury. Eu e a Mari, a gente está discutindo isso há muito tempo. Eu acho que é melhor ir numa treasury da vida, porque tem muito pouco prêmio. Agora, a gente gosta de algumas empresas que a gente seleciona brasileiras para fazer. A gente se pergunta muito, né? Você está realmente diversificando seu portfólio, investindo em empresas brasileiras, mas assim, a gente está muito seguro que essas empresas são boas, tá? É diferente de 10 anos atrás, onde as empresas estavam num outro cenário, as empresas hoje estão muito pouco alavancadas. O que está acontecendo é que você tem um CDS muito alto ainda no Brasil, então você tem um prêmio gordo, muito gordo. Então, sim, a gente não tem preconceito. Eu acho que também o que falta, né, nas plataformas em geral é ter mais opções com tickets mais baixos, onde você consegue diversificar um pouco. E o que acontece é que as plataformas brasileiras, né, XP, BTG Avenue, ou elas fazem os títulos lá das empresas maiores, aí que vão pagar quase nada acima da Treasury, ou eles põem até as empresas brasileiras, porque eu acho que racionalmente para as pessoas é mais fácil tomar essa decisão, né? Mas assim, eu não teria uma carteira 100% lá fora em empresas brasileiras, isso a gente não faz, tá? Tem que pensar aí, e aí tem os ETFs também que dá para você comprar, eu acho que, enfim, é compor um pouco o portfólio, tá? A Marília pode falar. Eu acho que depende do que você quer fazer. Por exemplo, se você quer se proteger contra uma desvalorização do real, aí você pode investir lá fora e até investir em bonds brasileiros. Se você quiser realmente mudar de geografia, né, se você não quer ter risco Brasil nenhum, porque você já tem muito, porque você não quer ter, enfim, seus objetivos, se você está com medo da política, apareceu muito cliente assim, né? Tô com medo, deixa eu, né? Exato. Aí não faz sentido você investir lá fora num bond brasileiro. Então você tem que ver o que você quer quando você vai investir lá fora. Se você quer só se investir em dólar ou se você quer se proteger do risco Brasil. E tem empresa que negocia lá que não é tão brasileira assim, sabe? Você tem empresas lá, tipo, sei lá, Suzano. Suzano é 100% Brasil? Não é uma empresa global, então você não está correndo risco só do Brasil. Aliás, assim, se o câmbio explode, para a Suzano é bom, né? Empresa que tem praticamente todos os custos. Não, mas tem outros vencimentos. Acho que na XP não tem todos, mas você consegue ter vencimentos mais curtos. Mas essa tua pergunta é boa e a resposta não é tão simples, mas a gente gosta. Pessoal, estamos 5 minutos atrasados. A última pergunta aqui. Vamos lá. Obrigado. Se apresenta, por favor. Meu nome é Paulo, vim de Minas Gerais. Sou fundador da PS Invest, um escritório de consultoria. A minha pergunta é... Consultoria igual a gente? Sim. Concorrente? Não, você tem que se apresentar direito, pô. Um grãozinho de areia comparado com vocês. Tô brincando. Bom, vocês tinham falado sobre crédito privado, né? Especificamente sobre crédito corporativo. Vocês tinham dito que gostavam ali de um duration de 28 a 31. Marília, quando vocês se posicionam em crédito privado, né, a motivação maior é aproveitar esse spread e a curva para o carrego, ou você já entra posicionado ali para capturar um movimento de marcação a mercado e sair antes da posição? Excelente pergunta. Eu nunca entro num título pensando em marcação a mercado. Porque a marcação a mercado, você só sabe que dá certo depois, entendeu? Você entra pensando que aquilo é uma boa taxa para você carregar até o vencimento. E aí depois, se entra num ciclo de queda e aquela taxa cai, e você ganhou marcação a mercado, é uma consequência. Para você ter uma ideia, mesmo quando as taxas de juros caem, às vezes eu não vendo título. Eu só vendo título quando eu acho que elas vão subir depois, entendeu? Então, não é só questão de cair, é cair e chegar num patamar baixo o suficiente que você acha que a partir daquele momento pode subir, entendeu? Então, você só sabe, na verdade, que você vai fazer uma marcação ao mercado, vai vender antes do vencimento e ganhar dinheiro com isso depois, ex-post. Então, eu não entro para fazer marcação ao mercado. Eu entro porque eu acho um prêmio vantajoso, para um prazo vantajoso, com um crédito vantajoso. Para marcação seria melhor, né? Com o intuito só de marcação, seria título público, né? Depende, tá? Depende. Se os spreads de crédito estão muito altos
e você acha que vai ter um ciclo de queda importante, vale a pena entrar em crédito privado alavancado. Por exemplo, 2016, pré-fixado estava 17%, o título público estava IPCA mais 7%. Eu entrei num CRI, um CRA, sei lá, da CEMIG, ou uma debênture de infraestrutura da CEMIG, a IPCA mais 12%. O título público caiu de IPCA mais 7 para IPCA mais 4. O crédito da CEMIG, o spread, que antes era, sei lá, 6, passou a ser 1. Então, assim, você ganhou nos dois. Por quê? Porque quando a taxa de juro cai, a empresa muito alavancada é tida como um pouco mais segura, porque com a taxa de juro alta não é tão segura assim. Com a taxa de juro baixa, tudo bem ter uma dívida um pouco maior. Então, às vezes, você pode querer entrar na marcação a mercado do crédito privado alavancado para fazer, né, para apostar numa taxa boa também. Muito obrigado. Pessoal, estamos chegando ao final. Preciso agradecer muito aqui aos nossos palestrantes. Super interessante a conversa. Ficaria muito tempo aqui. Obrigado mais uma vez. Convite já feito para 2024 pelo meu diretor aqui. Então, vocês já deixem a agenda marcada aqui na Expo 2024 para voltar. Obrigado e até a próxima. Super obrigada. Obrigada, pessoal.